Agora sim, você fala no lado preventivo, né, e como qualquer lado, você pode ver lado preventivo ou corretivo, ou outras palavras, como for. E não só usando palavras jurídicas, palavras de marketing como blindagem, né, que aí sai, mas no caso corretivo, uma jurídica fa não se fala isso, né, uma jurídica corretiva, mas assim, o caso já explodiu, ou seja, vão entrar no litígio, vai para o pau, ou seja, só é ter contraditório, né. É que nem ontem que a pessoa está escrevendo: "Olha, sofri crime contra a honra, o que eu faço?", né, e você tem que se Então, defender, né, aí é, você tem que procurar um advogado pra também se defender como crime contra a honra. sem dúvida, é importante que a gente faça aqui também uma distinção que nem tudo que acontece dentro do condomínio é um problema do condomínio. Então, o papel do advogado, principalmente nesse aspecto, é saber, inclusive, orientar o síndico sobre essa situação. Problemas entre condôminos, e eu não sei exatamente o que aconteceu ontem, sobre o que você está comentando, mas se foi o síndico que sofreu eh, um crime de calúnia, injúria, difamação ou até uma lesão corporal na função de síndico, porque ele está na função de síndico, aí de fato é um problema que pertence ao condomínio, porque foi o síndico, na função de síndico, que sofreu, seja lá qual for o crime. Agora, se tem um problema que acontece dentro do condomínio, mas que não é um problema do condomínio, um exemplo é, aqui que só para ilustrar, de repente, dois condôminos se agridem, praticam lesão corporal um contra o outro, ou até mesmo crime de injúria, calúnia ou difamação, por um fato que não envolve o condomínio. Simplesmente porque se desentenderam ali, ou porque de repente um olhou para a mulher do outro na piscina. Esse fato não tem ligação com o condomínio. Então é preciso entender o seguinte: aconteceu um crime dentro do condomínio, é lógico que o síndico ou qualquer outro condômino não deve ficar inerte, não pode ficar inerte, né? Deve acionar as autoridades competentes, mas não significa que seja um problema do condomínio. Entendi, mas a questão que eu como síndico, né, então o síndico representa o condomínio. E tem síndicos, isso assim acontece até um mito, né, porque a gente é atacado, né, a gente tem que se defender e existe o limite da etiqueta aí, né, que pode ser uma ofensa, não, isso aqui deixa de ser uma ofensa, é um crime. E, né, assim, a pessoa levar isso para um litígio, não houve um acordo de mediação e tem que ir para um litígio, e aí tem que apagar um incêndio. Agora, assim, apagar um incêndio, você começou a falar da questão preventiva, que eu quero falar realmente apagar esse incêndio. A questão jurídica, normalmente aí que a pessoa procura um advogado. Por quê? Porque sempre o advogado é um custo a mais. E existe uma coisa que pouco se fala, ou os advogados falam mais, que é assim, olha, um advogado não deve vender serviços de administrador de condomínios junto com o serviço jurídico, porque é ilegal, tá na lei, existe o código de ética, o estatuto, né? E evita-se fazer isso, mas na prática acontece. Acontece porque, assim, já existe um escritório paralelo da administradora de condomínios, seja a própria administradora ou coligado, junto, ou relacionado por indicação, e que nem sempre esse advogado faz, é mais um custo, porque ele não está dentro do revisão orçamentária, vai ter que pagar, vai ter que ou o condomínio pagar, ou o síndico pagar, ou alguém pagar, que aí é problema do condomínio, ou envolve economia, ou envolve a gestão desse síndico. E por que só aí que a pessoa procura o advogado para se defender? Porque é a briga entre o síndico e o conselheiro, a briga entre o morador exaltado antissocial, e que às vezes não tem mediação, né? Então, assim, como é que o advogado realmente pode entrar aí e não se misturar com a administradora, deixar de ter esse conflito, né? Essa questão da administradora vender o serviço jurídico no próprio contrato, nós temos lá, pelo próprio código de ética, de Não, mas estatuto. normalmente não está no contrato, né? Porque isso já é irregular. Não É, está no mas, contrato, mas, mas é mas ainda, contratado. ainda tem muitas administradoras colocando junto na sua prestação de serviço o jurídico. Esse é um problema que o síndico precisa estar atento, porque veja, a administradora, assim como o advogado, também são prestadores de serviço para o condomínio.
Se essa administradora, em algum momento, lesar o condomínio, se ela causar algum prejuízo, ou mesmo que ela não cause, mas na própria contratação da administradora, né, o ideal é que o próprio jurídico do condomínio faça uma análise também deste contrato. Mas se houver algum problema e a administradora lesar o condomínio, como que o jurídico que pertence à administradora vai acioná-la? Mas, Da me- Cristiano, aí que é o pulo do gato. Eles não se relacionam, mas não. Só que não. Porque o jurídico não é da administradora, eles conseguem uma independência até contratual, né? Nós, é claro que nós não temos como evitar que ocorram indicações e por questões de afinidade ou parceria, mas aí vai caber, por exemplo, ao gestor do condomínio, que é o síndico, entender se para ele é bom contratar aquele jurídico que foi indicado pela administradora ou se ele vai contratar o jurídico que ele entende que é melhor para o condomínio e que ele confia. Vale trazer aqui uma observação que a contratação do jurídico é algo inerente à pessoa do síndico. Ele resolve. Ele resolve porque é um profissional de confiança dele. Isso não está para ser votado e determinado pela Assembleia. O que deve ser feito é incluir na previsão orçamentária, como você muito bem disse, a questão da contratação de um jurídico mensal. Então você inclui na previsão orçamentária, essa previsão é aprovada em Assembleia e a partir daí a contratação do escritório que vai prestar serviço para o condomínio é uma prerrogativa do síndico. Se ele quiser dividir isso com o conselho dele, mas ele não tem que levar isso para votação em Assembleia. Ele escolhe o escritório que ele quer contratar. Ok. Mas assim, eu queria te perguntar, Cristiano, que obviamente existe a questão legal disso, e os advogados se defendem muito isso, eu vejo isso muito no mercado, esse incômodo que os próprios advogados têm com os colegas, né? Até para vender esse serviço e entrar no condomínio. O nome tem que estar pelo síndico, ou pela administradora, ou é uma forma vendendo serviço, recrutando, oferecendo, né? Mas a gente não vê, por exemplo, o engenheiro do condomínio, que vai entrar na previsão orçamentária. Olha, esse engenheiro ele é o engenheiro oficial do condomínio e toda a assembleia participa e é mais uma linha no balancete, né? Ou você não vê o auditor do condomínio, que é mais normal. Existe auditoria preventiva, corretiva, que normalmente os auditores também participam da assembleia, para uma vez por ano, na ordinária. Mas a gente vê o advogado se incomodando que olha, tá errado, porque não é bom você não misturar. E a questão ética, assim, por que esse incômodo só na classe jurídica e não é o engenheiro, por exemplo, com arquiteto, outras profissões? Você se refere, por exemplo, ao incômodo em relação aos condôminos em contratar esse tipo de Exato, profissional? incômodo assim, olha, o Não é advogado fala assim, necessário, olha, não é necessário. uma que é custo, outra que é assim, pô, mas está junto com o administrador, não está incluso? Por que tem que pagar extra? Né? E é uma questão assim, Então, que é um o que investimento ou é acontece? custo? Muitos condôminos, né, não conseguem enxergar esse problema que eu apontei lá atrás, desse conflito de interesse de ter o jurídico da administradora atuando pelo condomínio. Então, esse é um ponto importante que é preciso que a gente faça um trabalho diariamente de conscientização que existe um conflito inteiro, o jurídico atrelado à administradora. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é demonstrar, e muitos até sabem, que o jurídico não é custo, que o jurídico, na verdade, ele evita que o condomínio tenha maiores complicações e maiores problemas lá na frente. Às vezes, você falou lá atrás de apagar incêndio, muitas vezes quando um advogado é contratado especificamente para um caso isolado, nem sempre é possível que você vença aquela demanda. Por quê? Porque o condomínio não se preparou, o condomínio está extremamente fragilizado naquela situação, mas ainda assim
Eu já atuei em várias situações que não era possível, de fato, vencer a demanda, porque o direito não assistia aos interesses do condomínio, mas eu consegui amenizar em muito o problema que tinha. Então, de uma certa forma, nós vencemos. Um exemplo, se o condomínio estava sendo demandado ali num problema de R$ 100.000 e eu consegui resolver eh, ele pagando R$ 20.000, eu não venci a demanda. Mas por óbvio que eu trouxe ali uma questão que para os cofres do condomínio ele não precisou disponibilizar de todo aquele recurso. Então, de alguma maneira, nós vencemos. Então, no direito se fala em ganhar ou perder, né, ou vencer ou perder, ou também se fala muito em ganhar não levar, né. Eh, mas eu queria te perguntar, assim, você começou a falar muito sobre a questão preventiva, né, e eu volto a falar sobre o extremo de apagar um incêndio de fato, né, que é uma demanda pontual, né, tem que fazer uma mediação, não ter que ir para litígio ou realmente tem que ir para litígio. Como é que o advogado consegue vender, essa palavra vender, sem entrar em conflito, vender e convencer a assembleia, os condôminos, a deixar de fazer uma prática corretiva para defensiva, para preventiva? Como é que vender e convencer a assembleia, né, a mudar de custo para investimento no serviço jurídico? Você falou inclusive de seguros, contratação pontual de um seguro. Como é que o advogado consegue convencer as pessoas a fazer um seguro melhor? É mais custo, mas também é mais seguro, né. Eu acho que sempre que a gente leva para as assembleias situações de casos práticos, aonde houve condenações de condomínios em situações ali diversas, seja ela no âmbito trabalhista, sejam no âmbito civil, por questões de responsabilidades, até infelizmente em acidentes que podem acontecer dentro do condomínio, com crianças ou idosos, ou até mesmo com pessoas jovens, questões que envolvem elevadores. Você sempre que leva esses casos práticos e você demonstra que aquele condomínio não está cumprindo com a legislação vigente, que ele está fragilizado e você demonstra o que pode acontecer, as pessoas tendem a se preocupar e aí eventualmente querer se proteger. Quando você fala em vender, né, eu acho que o advogado, a gente nem pode se mercantilizar. Como que o advogado consegue fazer com que ele seja contratado dentro do condomínio? Levando autoridade naquilo que ele faz, demonstrando a capacidade que ele tem naquela função que ele exerce. Não basta ser advogado para estar à frente de um condomínio, precisa ser um advogado especialista em direito condominial. Não adianta você contratar qualquer advogado. Se você me contratar para fazer uma ação previdenciária, eu acho que você nunca vai se aposentar, porque eu não atuo na área previdenciária. Mas Cristiano, eu quis melhorando a minha própria pergunta, né, e não é só a palavra verbo vender. E o síndico também é um cargo político, né, não é só um vendedor de pautas, né. O síndico também não é um vendedor e cumpridor de prestador de contas que está no Código Civil. Então o síndico também tem uma função, se não usar a palavra de vender, liderança, vender gestão, e tem a que se usa até mais no direito, que é convencer, né, ou como você fala, convencer o juiz, né, você tem que se posicionar, né, por isso que existe o contraditório. Então, se não usar a palavra vender ou convencer, como é que o advogado aí pode ser realmente o agente político de trazer as melhores práticas do condomínio e não demandas só justificando o que vocês estão pagando aqui, né? Veja, é natural nas assembleias, seja lá qual for a matéria, a necessidade, o tema que você for pautar para o condomínio contratar, existe uma tendência da assembleia sempre optar, se não todos, É o mas mais barato. exatamente, se não todos, mas pelo menos É o mais 90% barato. é o mais barato. E Péssimo. aí é que está o grande erro, né, em você olhar pro mais barato. Não ter uma assessoria jurídica, consequentemente, torna a cota ordinária mais barata. Mas será que de fato isso é o ideal?
estamos realmente tomando as medidas necessárias para poder proteger o condomínio de futuras demandas? Então, eu acho que esse papel do síndico é importante. O síndico, quando ele vai se candidatar, ele precisa levar ali o seu plano de governo. Você muito bem disse, é um cargo eletivo, então as propostas que ele vai levar ali é que vai convencer aquela massa sobre elegê-lo ou não. Eu já vi, por exemplo, em alguns condomínios, mais de uma vez, síndicos orgânicos dizendo, olha, eu me candidato desde que aprove na previsão orçamentária a contratação de um jurídico mensal. E é lógico, ele está correto, porque ele precisa de respaldo. A responsabilidade do síndico perante o condomínio é enorme. Então, como que ele vai fazer uma gestão, principalmente de condomínios, às vezes, complexos, sem a segurança de um jurídico do lado dele? Pois é, mas aí você tá falando o nome do síndico, eu tô querendo jogar essa pergunta para você como advogado, Então, né? Porque assim, sempre o síndico aparece. então, Como advogado aparecer eu já e fui convidado por convencer. síndicos a participar de assembleias na apresentação do meu escritório, aonde eu levo casos práticos de problemas que o síndico me antecipa que está acontecendo no condomínio, e aí eu levo jurisprudências, situações, para conscientizar aquela massa da necessidade da contratação de um jurídico mensal. É claro que no próprio condomínio, dificilmente hoje, num condomínio que você vai numa assembleia, não tem 1, 2 ou 10 advogados. Tem Não, muitos. todo mundo é advogado, né? Então, Assim, assim, qualquer leigo sabe tudo. mas às vezes tem advogado mesmo, advogado que atua em Sim. outras áreas e tal. E aí tem aquele debate, enfim, precisa, não precisa, mas o fato é que se estiver orçado na previsão orçamentária e aquela previsão orçamentária for aprovada, acabou. O síndico passa a ter a liberdade de contratar um jurídico mensal. Agora, todas as vezes se o condomínio for demandado judicialmente, o síndico tem o dever legal, porque ele representa o condomínio, juridicamente também, em contratar um advogado. Ele precisa. Se o condomínio foi demandado juridicamente, ele precisa contratar um advogado. Não tem como. E aí ele nem precisa levar isso para uma assembleia, porque já tem o dever legal de contratar. Então, se for casos pontuais, ele precisa contratar um jurídico. Não tem jeito. Cristina, eu queria fazer uma pergunta. Existem casos jurídicos aí que não é tipificado na lei como crime, como boa ou má gestão? Ou seja, eu quero dizer o seguinte, o síndico com cargo eletivo, ele faz uma gestão, que precisa cumprir a lei, cumprir a previsão orçamentária, prestar contas, tudo está no Código Civil, do Código 1348 seguintes. Mas o que é aí uma boa ou má gestão? Né? Então, E o que pode levar isso a litígio? veja, o que pode levar a litígio, por exemplo, é a comprovação de que houve desvios, de que houve ali um prejuízo, que o síndico causou um prejuízo ao condomínio. Mas então, a palavra lucro e prejuízo já não cabe na condomínio. Prejuízo já é de uma empresa de lucro real. Então, E afere lucro. Então, mas Então não cabe prejuízo. Mas sempre que o E condomínio, quem falou por má exemplo, gestão, não prejuízo. É diferente tecnicamente. então né? sempre que o condomínio for Prejudicado. Né? prejudicado, alguma situação que por um ato de gestão houve a necessidade do condomínio, por exemplo, gastar dinheiro, seja do seu fundo de reserva, seja ter feito um rateio posterior àquela situação, sempre que o condomínio estiver envolvido em alguma situação dessa, o síndico, por exemplo, contrata um funcionário e não registra o funcionário. E aí ele deixa ali aquele funcionário por algum tempo trabalhando no condomínio, e aí ou ele se acidenta, ou ele sai do condomínio por algum motivo e processa o condomínio. E o síndico, por exemplo, contratou de forma irregular, é lógico que o condomínio sofreu um prejuízo, e aí não estou nem falando de lucro, mas ele sofreu um prejuízo, uma condenação trabalhista, por exemplo, por um ato de má gestão. O síndico poderá ser responsabilizado?
No meu entendimento, sim, E ele se, poderá. e se foram aprovadas as contas? Ou seja, e for registrado isso em assembleia e Então, sobe em aí ele ata. divide com a massa, né? Aí ele acaba dividindo com a massa, mas ainda Mas ele assim, responde pelo lugar, ainda né? assim ele responde. O que pode acontecer nesse sentido, por exemplo, é quando ele leva essa decisão para a Assembleia e a Assembleia acaba avalizando. Eu já vi situações em que o síndico não foi condenado na esfera civil em reparar o prejuízo material que houve em face do condomínio, porque aquela decisão foi compartilhada com a Assembleia. Mas eu não aconselho que ele faça isso. Eu acho que ele não pode fazer contratações temerárias, porque ele ainda assim pode ser responsabilizado. Decisões existem para todos os lados. Aliás, esse é um problema do Brasil, que a gente não tem aí ainda uma jurisprudência uniforme para casos semelhantes. Então, você tem diversos tipos de entendimento que acaba atrapalhando um pouco o nosso dia a dia, até na hora de falar para o próprio síndico de como aquilo pode acontecer. Em alguns casos, nós temos clareza e firmeza para demonstrar para ele uma situação, em outros casos, a gente tem entendimentos para todos os lados. Mas Mas o que que é uma má gestão? O que que é uma boa então, gestão, né? isso fica num limbo, né? Isso fica num limbo. Inclusive, a própria Mas vira destituição. processo, Então, litígio, caramba, né? então trazendo para esse cenário de virar processo ou não, veja, ainda que o síndico destituído, é, ele possa ser destituído porque entenderam que ele não administrava adequadamente o condomínio, não quer dizer que ele causou algum tipo de prejuízo. Às vezes a postura do síndico em tratar os condôminos Ou seja, a hoje destituição é imotivada, né? imotivada. Por quê? Porque é um cargo eletivo e se você tiver ali 50% mais um de votos a favor para destituí-lo numa assembleia convocada com esse fim específico, ele será destituído. Agora, se ele não causou nenhum tipo de prejuízo, se as contas estão aprovadas e não tem comprovação de que de fato ele lesou o condomínio, não vejo por que isso ir para litígio. Inclusive já tem, Mas vai para litígios, né? mas vai, por exemplo, porque tem, infelizmente, colegas que incentivam o litígio de forma indevida, porque não estão preparados para atuar na área e acabam estimulando esse tipo de conflito no judiciário, entendendo que o condomínio ali vai conseguir apurar. Então, mas esses colegas, como que pode ser que no Brasil estejamos nesse limbo, mas também pode ser uma discussão até saudável para defesa do direito. Quem está certo, quem está errado, quem ganha, quem perde. E esse limbo, assim, como que ele é arbitrado? Na Assembleia e em colegas. Mas não somente colegas advogados, às vezes a oposição. Então, O, Yuri, o conselho de o oposição, que primeiro quer passo. processar o síndico que tá ali, errou. Então, mas assim, essa cultura de querer processar por qualquer motivo, eu costumo sempre dizer o seguinte: nem sempre o poder judiciário, ou quase nunca, tá, vai te entregar uma sentença tão satisfatória que você fique plenamente satisfeito. Deixa eu tentar consertar aqui o raciocínio. O ideal é que você faça um acordo no extrajudicial, porque às vezes o Poder Judiciário não vai te dar também aquilo que você acha que você tinha direito. Pelo menos não na plenitude, tá? Então, antes do judicial, fazer um acordo no judicial, antes de chegar no litígio, quais são as práticas para fazer isso nas Então, se você mediações? tem suspeita de que há desvios, que o síndico eventualmente possa ter Não, lesado. não estou falando de crime desvio, estou falando de má gestão. Olha, ele está errado porque ele errou, contratou errado, não fez contrato. E ainda o seguro não pagou. O seguro Então, tem, mas, né? mas aí sim ele vai responder. Eu estou enfrentando um caso por uma condômina, eu não estou pelo condomínio nesse caso, eu estou por uma condômina que mora numa cobertura no qual o síndico contratou uma empresa para fazer um serviço de impermeabilização na laje do condomínio. Essa empresa contratada fez um serviço completamente irregular,
deu uma chuva muito forte, alagou todo o apartamento da minha cliente, estragou gesso, piso, um prejuízo de mais ou menos R$ 200 mil. E essa empresa que foi contratada pelo condomínio tinha um capital social de R$ 1.000. Então Não foi foi, uma não gestão, foi né? contratado. Então, mas Análise. aí neste caso, olha só, eu estou ingressando com uma ação. Eu já notifiquei o condomínio para que o condomínio refaça esse serviço, porque primeiro a gente tem que resolver o problema na origem, porque se chover vai vazar de novo, e para que o condomínio conserte o apartamento dela. Estamos falando de aproximadamente R$ 400 mil, tá? O condomínio depois, se ele vai destituir o síndico e ele vai ingressar com uma ação de regresso pela responsabilidade da contratação desta empresa feita pelo síndico, é uma decisão que vai ter em uma assembleia pela próxima gestão. Esse caso também é um livro muito grande. Eu chamo isso do Tribunal do Vazamento, porque a gente nunca sabe o Tribunal do Vazamento, que assim sobra para o síndico ser o juiz aí. Síndico não é juiz. Mas o que é o Tribunal do Vazamento? De quem é o culpado, né? De onde que veio? A culpa é do condomínio ou é do vizinho? E o síndico muitas vezes não tem um engenheiro, um especialista, um técnico, para falar, não, isso é devido à tomada do condomínio, não, isso aqui é do vizinho. E muitas vezes, assim, é mais um custo. Tem que chamar um caça-vazamentos, outro profissional para ter laudo, trazer um monte de coisa, né? E muitas vezes isso vai para litígio, porque as pessoas, assim, não, mas ele vai pagar. E sempre por condomínio. Não, o condomínio vai pagar, né? Mas nem sempre Então, o mas é que assim, condomínio, né? sempre que você Tribunal do tiver, Vazamento. sempre que você tiver num ambiente desse, e que você precisa contratar um outro profissional para que te fale o que está acontecendo, o problema não é o que o síndico contratou o profissional, o problema é que ele contratou uma empresa sem ter feito uma due diligência ali para entender que essa empresa não tem a menor condição. Mas ele errou tudo, na Ele verdade, errou né? Mas tudo. assim, sempre o Então, custo, porque assim, agora, quanto que custa um casamento? aonde que o síndico não seria responsabilizado? Se tivesse um laudo, se tivesse um RP, Se ele se tivesse. tivesse um profissional, delegar para um outro Se profissional ele tivesse e pagar. exatamente. Normalmente o condomínio paga, só que assim, quem vai chamar, quem vai pagar? O vizinho vai pagar com esses vazamentos ou o condomínio vai pagar? Então começa por aí, né? Então, mas se é um problema do condomínio, quem E se não é, paga é se o ninguém condomínio. sabe? Então, mas olha, veja bem, Terrível isso. veja bem. Se tem, vamos pensar É um livro. Chega no vamos pensar em litígio, né? prumada, colunas de água na vertical, que servem toda a massa. Então, se vaza aqui, responsabilidade do condomínio. Se vaza na horizontal, nos Só, encanamentos que entram para as e quando não se unidades, sabe, então, né? mas aí o condomínio não precisa contratar. O condomínio precisa contratar. Se ele depois vai cobrar essa contratação da unidade que é a responsável, é outra coisa. Mas ele não pode ficar inerte, porque ficar inerte também significa responder. O condomínio não pode ficar inerte, o síndico não pode ficar inerte a esse tipo de situação. Ah, tem um vazamento na unidade tal e o cara não deixou entrar lá. Ação de obrigação de fazer para que o condômino permita que você entre na unidade dele. Claro. Nem que você entre com oficial de justiça e com mandado. Mas nesse condomínio especificamente, que não começou bem, sai mais caro, né? Então, mas nesse condomínio que não começou bem pela escolha na contratação da empresa. E aí a gente volta algumas falas atrás que a massa aprovou pela empresa mais barato. E eu digo para você que a minha cliente estava na assembleia e também votou nessa empresa mais barata. Só que a responsabilidade pela contratação ainda assim é do síndico, porque ele fez os 3 orçamentos e ele não fez o dever de casa para saber se essa empresa mais barata tinha as mesmas condições das outras 2 empresas, se elas estavam no mesmo nível, se elas ofereciam as mesmas coisas. Inclusive, as outras empresas ofereciam seguro. Exatamente. E muita gente desconhece esse seguro, você conhece muito bem, não é o seguro obrigatório
simples ou amplo do condomínio, é seguro específico com cláusulas de vazamento, infiltração, que é mais um E eu custo, vou te seja para a falar, massa condominial, seja não, as unidades privativas podem contratar seguro de vazamento, mais um plus, serviço de chaveiro, etc, serviço de eletricista, o pessoal quer vender benefícios, que não é seguro. Mas ainda, como é que o advogado consegue convencer a massa em assembleia? Não, não contratar o advogado, mas precisa contratar um eu, seguro de vazamento, olha, sim. eu não É convenço ninguém. preventivo. Eu não convenço ninguém E o a síndico tem que nada. convencer, E esse, né? mas nem, Esse que é a nem o questão. síndico, nem o síndico, porque olha só, convencer simplesmente pelo fato de convencer, porque você. é, Numa boa prática, vou eu investir, não porque convenço em nada. senão O vai que ser o que caro, eu faço né? é demonstrar. Eu falo assim: olha, essa empresa aqui, A, ela tem um capital social de R$ 1.000, ela, a sede dela é uma salinha em tal lugar, ela não tem nenhum funcionário contratado, eu não tenho histórico de obras que ela já é, fez em outros condomínios, e ela custa R$ 10.000. A empresa B custa R$ 30.000, tem o capital social muito mais elevado, tem histórico, tem funcionários, não tem ação na justiça, já pesquisei, essa aqui já tem, a A já tem, a C se assemelha muito a B e custa R$ 5.000 mais caro. Eu não convenço ninguém, eu só demonstro. Qual que é o problema desse condomínio que eu te falei agora há pouco? Na escolha da contratação, sem a due diligência necessária, e depois o condomínio contratou uma empresa de engenharia que fez um laudo completamente tendencioso, Pois é. afastando a responsabilidade dos problemas que aconteceram em decorrência do serviço que foi feito. Mas só que nós já temos um outro laudo de um outro perito judicial, inclusive contestando esse laudo que o perito que o Doutor, mas só condomínio te pegando contratou. nas palavras, que você que, como técnico jurídico, acerta as palavras que não é convencer, né? Ou a gente usar a palavra até para se comunicar, as pessoas entenderem melhor. É, como que o síndico não é apenas convencer, tem que ter esse debate, escolher o melhor, e lógico que existe uma votação. Como é que então o síndico consegue estar junto com a gente? Porque advogado sempre é o primeiro item de consultoria paralela do condomínio. Posso falar do contador, posso falar do engenheiro, posso falar sobre outra consultoria específica, consultoria de elevadores, consultoria técnicas. Então, como é que o advogado consegue ajudar, apoiar o síndico a dar uma demanda e realmente ganhar a eleição da pauta, na verdade? Ou seja, não é questão só ideológica, precisa fazer porque a manutenção é quase que obrigatória, senão o prédio vai dar ruim, ou seja, não é vontade de fazer, é obrigação de manutenção preventiva, né, das normas, né? E aí então a palavra é se posicionar, né? Ou posicionar-se na melhor prática, que nem se a melhor prática não é a mais barata, né? Então como é que o advogado consegue posicionar e apoiar o síndico na melhor prática, que normalmente investimento é a mais cara, né? Então convencer é posicionar o síndico na melhor prática. Então, eu acho que sempre que você demonstra profissionalismo e seriedade, que é algo que infelizmente eh, ainda não é colocado na mesa quando a gente fala de síndico, parece que síndico, por exemplo, é sinônimo de que vai roubar o condomínio, e às vezes até vem aí uma premissa de que ah, o jurídico e a administradora vai ajudar a roubar. Então, assim, sempre que você demonstra profissionalismo naquilo que você está fazendo e você leva segurança para aqueles condôminos sérios, o grande problema, a gente estava falando aqui um pouco antes de começar, que o debate sempre é saudável, mas o debate é saudável quando ele é Com, e construtivo com e argumentos. com argumentos. O debate pelo debate, o debate só para colocar a sua opinião como uma verdade absoluta, a gente não cresce nunca. É que nem econômico sobe, desce para a Assembleia e não aprova a prisão A orçamentária, por que primeira não? pergunta que eu Por que faço, não? então, por que não? Por que não? A segunda pergunta que eu faço, qual é a sua ideia para esse condômino
crica, eu falo, qual é a sua ideia? Qual é a sua Não sugestão? quero. E a pessoa No se. que você pode contribuir? Porque a crítica pela crítica, ela não serve. Ela nunca vai servir. Eu acho que todo mundo tem que fazer essa pergunta. Qual é a sua sugestão? Ah, eu sugiro que contrate a empresa mais barata. Primeiro, quando estamos participando de Mesmo uma... ajudando a construir esse raciocínio, a pessoa não quer responder. E assim, Mas na aí, prova, mas mas qual a sua aí, então, ressalva? Mas a Yuri, ressalva não é obrigatória. Não tem que justificar. mas É o aí, silêncio, mas né? aí, Yuri, cabe a nós que somos profissionais e estamos, desculpa, com todo respeito, muito mais elevado do que esse não pelo não ou essa crítica pela crítica, ignorar essa pessoa, porque ela não acrescenta em nada no nosso dia a dia. Ela não melhora a nossa vida, ela não melhora nem a própria vida. Então, essa pessoa merece, com todo respeito, ser ignorada. E se ela entender que ela tem que tomar alguma atitude, né, em face da gestão, ela que tome isoladamente e a gente vai depois cuidar desse caso também de forma isolada. Essas pessoas que estão lá na crítica pela crítica não devem nos atingir e não me atinge. E olha que eu já participei e participo de muitas assembleias. E sou constantemente, às vezes, atacado em algum sentido. E assim, não pode nos abalar. Então, o que que é importante? Quando você tem uma tomada de preços, uma concorrência dentro do condomínio, é importante entender se aquelas empresas que estão sendo ali apresentadas estão num páreo relativamente de igualdade. Porque não adianta você querer levar para uma assembleia, seja para qualquer tipo de contratação, um, sei lá, um Fiat 147 e uma Ferrari. Não serve, não serve, tem que estar no mínimo de igualdade ali. Entender se aquelas empresas vão oferecer minimamente condições parecidas para que a gente possa comparar os valores. Senão não adianta. Senão você pode contratar questões paliativas mais baratas que lá na frente vão custar muito caro. Me lembrei de mais um caso aqui de uma restauração. Fachada. Não era da fachada do, do, do condomínio, assim, do bloco, mas era da frente do prédio. Alguns condomínios estão modernizando a sua frente ali e colocando, por exemplo, estruturas de alumínio, de vidro. Retrofit. Retrofit, exatamente, muito bem lembrado. E eu fui contratado por um condomínio na Moca que contratou uma empresa dessa, também cometendo o mesmo erro de ir no orçamento mais barato, R$ 200.000 de orçamento. Essa empresa Não entregou, simplesmente... sumiu. Ela cortou toda a estrutura de alumínio menor. Tudo que o condomínio comprou de material, não teve como montar. O contrato foi mal feito, não houve contrato. Não, houve um contrato, mas de novo, Mal feito. olha uma coisa interessante. O KNAI dessa empresa não tinha nada a ver com o tipo de serviço que ela estava se prestando. Qual que é o síndico ou o jurídico? Eu olho CNPJ, o KNAI da empresa, para entender se aquela empresa de fato se propõe a prestar aquele serviço. Pois é, mas aí também não é só questão financeira dar o mais barato. Aí pode ter sido ou um erro do síndico, omissão, não viu, errou, se porque tem essa quase que uma negligência, né? Olha, eu não vi, eu não sabia, eu não reparei, mas errou muito. Aí deixa assim, não, na verdade você fez uma má gestão, sei lá, parece que é intencional Mas, isso, né? olha, Assim, aí vai procurar um advogado, você é mais caro, vamos pensar né? o seguinte: sabe a única pessoa que não erra? Que não faz Quem nada. não faz nada. É. Então, o problema não é você ter errado, mas se você errou com o mínimo de consciência ali do que você estava fazendo, o problema é que as pessoas erram às vezes porque elas não têm a menor noção do que elas estão fazendo. Você vai ser síndico, você foi eleito por um cargo de síndico. Você possivelmente, se você for um síndico orgânico, vai ter isenção da cota condominial. Você já pensou em contratar um seguro de responsabilidade civil? Ninguém pensa nisso, né? Porque você pode errar, você pode errar.
Mas se você errar, você precisa ter respaldo, porque a sua responsabilidade é muito grande. Agora, Yuri, Mas já existe um seguro obrigatório que o síndico já está incluído, mas você está falando mais um seguro sim, especificamente dele, sim, né? Porque assim, dele, porque a pessoa não o pensa seguro assim, a dele. pessoa não, já estou pagando o obrigatório Não, e já estou não, seguro incluído. dele, para ele. Então, Agora, Yuri, vamos pensar o seguinte: tá cheio de condomínio que não deixa o síndico fazer a gestão. Você muito bem falou lá atrás. Ah, mas eu preciso pintar porque tem lei, mas eu preciso reformar o elevador porque tem lei. a justificativa é a gente não tem Então, dinheiro. mas aí é melhor você renunciar. Pois é. Esse tipo de condomínio não dá para você ficar. Você não pode ficar ali correndo riscos num condomínio onde os condôminos não deixam a gestão acontecer. É melhor que você saia. É melhor que você saia. Você não pode se submeter a esse tipo de situação, porque daí não tem nem jurídico que vai conseguir, de fato, te proteger, porque Esse aí é o lado do síndico, né? Porque assim, muitas vezes o síndico sai ou renuncia, mas o contrato com o advogado continua, né? Aí o próximo síndico vai continuar a demanda, vai continuar a assessoria jurídica e o síndico saiu perdendo ou perdeu a gestão, perdeu a renda, ah, o trabalho, olha, acreditar no propósito do eu, trabalho, né? Não é só remuneração, honorários, né? eu já vivi, O propósito de fazer uma boa prática, né? Você fazer um bom resultado, excelente fazer uma boa gestão. eu já vivi mais de uma vez síndicos que querem contratar um jurídico e eles querem por um outro motivo. Eles querem fazer coisa errada e querem o respaldo do jurídico para isso. Eu já rescindi o meu contrato com alguns condomínios em situações desse tipo. Como existe advogado também que ou procura outros advogados que destituem síndicos e vivem de destituição. Caramba, né? Então, É o algoz da gente, né? eu realmente não fico numa relação onde eles querem que eu avalize aquilo que é Mas o errado. advogado tem essa preliminar de advogar e se posicionar, que lado você está se posicionando, na verdade. Qual lado você está advogando? O síndico tem que advogar ou de fazer a gestão para todos, né? Ou para a maioria, né? Ah, e aí existe a correlação também de síndico, advogado e outras classes. Essa briga aí que começa a administradora, não, contrato um jurídico independente, Olha, administradora, né? assim, eu tenho uma ótima relação com muitas administradoras. Elas são parceiras nossas. A um precisa do outro. Eu não estou aqui, pelo amor de Até Deus. tá na causa lá como Não, assim, executada. mas se o advogado também, por algum E já motivo, tá tendo isso também, lesar o né? condomínio, Parece com o síndico, ah, a administradora também ela é se relacionada ao eu. processo, é chamada no processo, né? Em uns Então, o casos. que acontece? A administradora, Que também é outro limbo aí, que ela é tudo um tem. síndico responsável e A delega para a administradora. administradora, ela Então, não, pode não é ser. independente, assim, um Ela, ente. ela pode ser responsabilizada solidariamente se eventualmente ficar comprovado de que ela tinha ciência de eventuais desvios, de pagamentos duvidosos. Ela tem o dever de informar a gestão toda vez que o síndico ali falar para ela pagar algo que ela desconfia que tem coisa errada, porque se eventualmente esse síndico for demandado é porque ele causou prejuízo ao condomínio e a administradora tinha ciência, tinha como saber, ela pode até ser responsabilizada junto com o síndico que lesou o condomínio. Porque ela tem acesso às contas. Ela tem aí plenas condições de entender se aquele pagamento está sendo feito de forma devida ou indevida. Eu sei que talvez vão discordar de mim aqui, falar, não, mas ela só cumpre ordem, Até a ela, questão da procuração, mas tá no ela, Código Civil, né? mas ela, Tá no, quando existe o contrato, o síndico dá poderes, que é a procuração à administradora. Agora, só que o síndico é o responsável. então, É a procuração que então, é. mas o O que é isso? eu Procuração tô ou olhando para outro lado, eu solidário? estou olhando para a responsabilidade da administradora em alertar os condôminos sobre eventuais irregularidades que estão acontecendo nos pagamentos do dia a dia das contas do condomínio. Ela tem, se ela minimamente desconfiar que ali tem algum problema, ela precisa alertar. Cristiano, eu queria fazer então a última pergunta para a gente encerrar o programa.
Você começou falando da prática preventiva do advogado. Eu quero repetir, exaltar a questão corretiva, uma demanda pontual. Deu ruim, vai sair caro, né? Vamos procurar um advogado. Como é que um advogado no escritório do Cacete do Cristiano Pandolfo pode se posicionar num problema pontual, que não é um crime, mas pode ser uma má gestão, e aí são particularidades, né? De uma prática jurídica corretiva. Eu atuo, geralmente, por exemplo, em favor dos condomínios. Atuei recentemente num condomínio em Caraguatatuba, perdão, em Ubatuba, vice construtivo, ação de mais de 2 milhões de reais, um orçamento ali altíssimo. Então, o que eu fiz primeiramente, né? Tínhamos um laudo demonstrando todos os problemas. Eu sou um advogado que procuro, antes de judicializar, tentar um acordo. Então, eu fiquei ali num cenário de notificação e contra-notificação, mais ou menos uns 4 meses negociando com essa construtora, e depois chegamos num acordo muito bom para o condomínio, no qual tudo foi reparado ali e acabou bem. A questão de custar caro, o meu escritório, por exemplo, a gente sempre pauta os honorários na complexidade da demanda e minimamente olhando para a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de São Paulo. Inclusive, tem um tópico agora ali, acho que falta coisa ainda nessa tabela, mas já tem ali um tópico na tabela trazendo questões sobre honorários de contratação na área condominial, então acho que é bem importante. Por exemplo, a tabela fala em um salário mínimo mensal para prestar uma advocacia de partido para condomínios de até 100 unidades. É um parâmetro, é algo que a gente... Agora, em demandas pontuais, a gente sempre olha para a complexidade, para o tempo mínimo que a gente imagina que, se isso judicializar, vai ficar tramitando. Eu costumo sempre cobrar ali um valor inicial para estudar o caso, distribuir, e depois, sempre que tem algum valor envolvido, um proveito econômico além daquela situação, caso a gente saia vencedor ou faça um acordo, enfim, amenize. É importante dizer, gente, que amenizar prejuízos também significa vencer, né? Então, por exemplo, nesse caso que eu falei para você agora há pouco, de Ubatuba, que eram 2 milhões de reais de orçamento para poder consertar tudo que precisava, a gente fechou um acordo com a construtora de 1 milhão e 600. Demandar judicialmente certamente não seria a melhor maneira, porque teriam minimamente aí, teria minimamente uns 4, 5 anos de tramitação, custas processuais elevadíssimas, perícia. Então foi melhor dessa forma, todo mundo ficou contente. Não é possível afirmar aqui que todos os nossos pedidos seriam julgados procedentes, poderia até sucumbir eventualmente a alguma situação e o condomínio ter que ainda desembolsar algum valor em relação a isso. Então, às vezes, amenizar prejuízos também significa levar benefício para o condomínio. Bom, Cristiano, muito obrigado então pela sua participação no programa, trazer um tema tão importante, clareza, que ficou evidente que um advogado do condomínio não representa um problema, representa prevenção, segurança e decisões inteligentes. E se você gostou do episódio, compartilhe com síndicos, administradoras, conselheiros e profissionais do mercado. Esse foi mais um Gestão no Eixo, com Yuri Azevedo. Porque boa gestão não improvisa, gestão boa anda no eixo. Cristiano, muito obrigado. Eu agradeço, viu? Sempre bom, obrigado pela oportunidade. Eu gosto bastante de falar sobre condomínios e levar causos, né? A gente sempre brinca, são causos que a gente leva no dia a dia e essa troca sempre enriquece muito a gente. A gente só cresce trocando. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa.